Bom dia, caros alunos e alunas. Na videoaula de hoje, para os estudantes de História, falaremos um pouco sobre a cultura gaúcha. Pois bem, começando então, a cultura gaúcha e suas expressões, elas estão alicerçadas em tradições, em conhecimentos obtidos pela convivência em grupo, somados em diversos elementos, entre eles os históricos e os sociológicos. O seu legado e a sua tradição, elas estão transportadas para as outras gerações seguintes, sujeitos a mudanças próprias de cada época e cada circunstância. A cultura do Rio Grande do Sul, ela se refere ao conhecimento, à arte, às crenças, à lei, à moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões do povo. Conhecer a cultura gaúcha através dos hábitos e costumes do gaúcho, onde a lida campeira retrata bem o modo de ser caracterizado pela sua indumentária, né, que são as roupas, os trajes gaúchos. O carreteiro também, né, que é a comida, o gosto pelos cavalos, o gado, a terra, né, do seu chão rio-grandense e assim por diante. Por isso, visitar o Rio Grande do Sul, conhecer as suas regiões, participar de um baile gaúcho, ir a um festival de músicas nativistas, assistir a um rodeio, tiro de laço, ver de perto o modo de ser do povo gaúcho e a sua identidade, preservação das tradições, do folclore, né, de uma forma sucinta, pode ser analisado a cultura local como resultante de duas vertentes. A primeira, com raízes nos povos indígenas, né, que habitavam o Pampa, e a outra vertente é resultado da colonização europeia, efetuada, né, podemos dizer dessa forma, por colonos portugueses, espanhóis, mestiços, né, originários de outras regiões do Brasil colônia, bandeirantes e africanos vindo para o Brasil como escravos até o século XIX. A miscigenação inicial entre os portugueses e os indígenas dá origem ao que seria denominado no século XIX como o gaúcho. Então, a partir do século XIX, acabam vindo para o Rio Grande do Sul grupos de imigrantes alemães e italianos e minorias, né, podemos dizer, de eslavos, judeus e libaneses. A primeira vertente, na verdade, ela é marcada pela vida no campo e pela criação bovina. Tá? A criação gaúcha, a cultura gaúcha, desculpa, resultado da miscigenação desses elementos, ela acabou nascendo na fronteira entre a Argentina, o Uruguai e o sul do Brasil. Os primeiros colonos gaúchos, no caso, viviam em uma sociedade seminômade, né, baseada na pecuária. Mas mais tarde, com o estabelecimento das fazendas de gado, acabaram por se estabelecer em grandes estâncias espalhadas pelos pampas. O gaúcho é, na verdade, mestiço de índio, português e espanhol e também de africanos. E a sua cultura, na verdade, ela foi bastante influenciada pela cultura dos índios guaranis, né, dos índios charrúas e pelos colonos hispânicos, pelos colonos portugueses, pelos escravos africanos e por aí em diante. O estado do Rio Grande do Sul, para se ter uma ideia, é uma das 27 unidades federativas do Brasil. E ela está situada na região sul e tem, por limites,
o estado de Santa Catarina ao norte, a Argentina ao oeste, ao Uruguai ao sul, além, claro, do Oceano Atlântico ao leste, né? O estado do Rio Grande do Sul ele é dividido em 497 municípios e a sua área total é de 281.730.223 quilômetros quadrados, o que equivale, na verdade, a 3,3% da superfície do Brasil, sendo um pouco maior que o Equador, né? E a gente precisa saber também, deixar bem claro que a capital do estado do Rio Grande do Sul é o município de Porto Alegre. Então, o estado do Rio Grande do Sul hoje tem aproximadamente 11 milhões de habitantes, ou cerca de 5,4% da população brasileira. Então, é o estado mais populoso da região sul e o quinto do Brasil. A história da ocupação e do povoamento do Rio Grande do Sul ela está bastante demarcada pela questão fronteiriça, tá? Região limite entre os dois impérios, tá? O espanhol com sede em Buenos Aires e o português com sede no Rio de Janeiro. O chamado continente de São Paulo, do Rio Grande do Sul, desde o século XVII, foi permanentemente disputado pelas duas coroas ibéricas. Tá? Pelo Tratado de Tordesilhas, em 1493, a linha que separava os dois reinos católicos passava na extensão meridional, ao largo assim, do litoral do atual estado de Santa Catarina, e a região que viria a fazer parte do Rio Grande do Sul pertencia aos espanhóis, né? O Portugal, por sua vez, sempre procurou estabelecer como sua real fronteira, como limite extremo do seu império, né? Na América do Sul. Não uma linha abstrata, mas a margem esquerda do Rio do Prata. Todos os conflitos entre o Brasil e os seus vizinhos do Prata foram decorrentes, tá, dessas duas visões antagônicas sobre quais eram os marcos verdadeiros que os separavam. Então, o Rio Grande do Sul foi desde o início uma fronteira quente, tá? Isso é um local de disputa militar, de guerras e de arranjos diplomáticos. Áreas, tá, de conflitos que se estenderam dos finais do século XVII até o século XIX. Tá? O estado do Rio Grande do Sul, segundo o Dacanal, ele acabou, na verdade, desempenhando duas funções importantes desde o início da sua ocupação. A primeira foi a de ser um local estratégico que garantia a presença portuguesa junto às áreas de colonização espanhola. A segunda, e não menos importante, claro, foi a de fornecer alimentos e outros bens para as demais regiões do país. Tá? Então, a história da ocupação do Rio Grande do Sul começou muito antes da chegada dos portugueses naquele território. A região ela era povoada por indígenas, tá? Sendo vista como terra de ninguém. Então, apenas alguns aventureiros, né, em busca de escravos se arriscavam a adentrar aquele território de difícil acesso. Então, tem uma explicação de que os índios estavam subdivididos, né, em tribos espalhadas pela região. No início, havia o grupo G, né, ramo dos Tapuias, que se localizava no norte e no nordeste. Então, desse grupo se derivavam os Guaianás, subdivididos em Ibiraiaras, tá? Cagás, Araxãs, Carijós, Tapes e mais adiante os Caingangues, né? Outro grupo de indígena encontrado no Rio Grande do Sul foi também os Mbaias, né, que se dividia em 6 nações, que eram os Charruas, os Minuanos, Guenoas, os Iaros
né, boanes, xanás, instalados mais ao sul e sudeste. Mas, enfim, em 1626, depois de atacados pelos paulistas, né, em suas reduções no Paraguai, os jesuítas se instalaram, tá, no território que atualmente compreende o Rio Grande do Sul e fundaram a redução de São Nicolas, né, na chamada Zona do Tapé, reunindo inúmeras tribos guaranis. Então, em 1641, depois de combatidos e expulsos, os jesuítas eles levaram consigo mesmos, né, a maioria dos índios catequizados, deixando, no entanto, parte do gado que criavam. Sem dono, né, esse gado acabou se tornando selvagem e formou, né, uma grande reserva no espaço conhecido como Vacarias del Mar. Então, a partir desse momento, esse gado ele se tornou importante economicamente, tá? Pelo aproveitamento do couro, e a prática da sua caça passou a integrar o cotidiano da população local. Então, em 1682, os padres jesuítas, né, eles retornaram ao Rio Grande do Sul e fundaram na região dos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul, Argentina e Paraguai as missões jesuítas, né, onde grande número dos índios guaranis, submetidos pelos religiosos, foram convertidos ao cristianismo. Então, para alimentar tantos índios, os jesuítas utilizaram o gado criado nas pradarias gaúchas, aproveitando clima e a vegetação favorável. Então, para se livrar dos constantes ataques, né, dos bandeirantes, os jesuítas resolveram concentrar os índios convertidos, que não eram poucos, né, é bom deixar isso bem claro, em uma região mais segura, né, situada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, onde fundaram os Sete Povos das Missões, isso em 1687. Então, a base econômica ela era, né, assentada na criação do gado com a extração do couro, mas os missionários dos Sete Povos se conscientizaram da importância da produção da erva mate usada pelos índios e posteriormente, lógico, pelos padres. Então, em 1750, o Tratado de Madrid, em Portugal e Espanha, estabeleceu, né, que a região das missões passasse para Portugal, e por isso que tivessem sido os esforços dos jesuítas. As missões desmanteladas, né, deixaram um legado que, sem dúvida nenhuma, veio influenciar a história dessa região. Os grandes rebanhos de bovinos e cavalos criados soltos nas pradarias gaúchas. Então, a presença do gado foi o principal motivo para a ocupação e fixação de portugueses no solo gaúcho. A coroa, né, ela garantia aos imigrantes a propriedade de um pequeno terreno, né, mas não garantia o seu sustento. Então, somente em 1770, uma leva de imigrantes açorianos chegou, né, à província para povoar a região das Missões. Mas, devido às dificuldades de transporte, esse grupo ele acabou se fixando na área onde está hoje a cidade de Porto Alegre. Tá? Praticavam, né, a agricultura de pequena propriedade e tinham uma economia voltada para a pecuária. A partir do século XIX, o governo brasileiro passou a incentivar a vinda de imigrantes europeus para o Brasil, com a intenção de formar uma camada uma camada social, né, de homens livres com habitação profissional. Como essa ideia ela foi rejeitada por grande parte dos senhores de terras e escravos do norte do país,
e o governo direcionou os imigrantes para os estados do sul. Os primeiros imigrantes que chegaram à província foram os alemães, né, em 1824, que situados na região do atual município de São Leopoldo, em pouco tempo começaram a transformar o lugar. Então, os primeiros colonos alemães a se instalar no Rio Grande do Sul viajaram no navio, né, Ana Luíse, partindo de Hamburgo em, se eu não me engano, em 5 de abril de 1824, né, e desembarcando no Rio de Janeiro em junho do mesmo ano, né, a bordo do Bergantim São Joaquim Protetor, 38 imigrantes rumaram para Porto Alegre. E em 1824, né, julho de 1824, começaram a se instalar as margens do Rio dos Sinos, na antiga Real Feitoria, né, de Linho Cânhamo, fundando a colônia de São Leopoldo. Consta também que até 1825 um total de 1.027 imigrantes chegou à colônia. Os colonos, né, que vieram para o Rio Grande do Sul ainda eles não tinham sido afetados, né, pela industrialização. E ao chegar, né, à nova terra, no caso a colônia de São Paulo, de São Leopoldo, encontraram toda a base necessária para trabalhar, uma vez que eram em grande parte camponeses, né? E a região só podia oferecer terras para plantio. Para aqueles que saíram da Alemanha expulsos do meio rural, devido ao avanço da industrialização, a nova terra prometia grandes conquistas, né, em um futuro promissor. Mas os imigrantes, a partir de 1848, têm um novo perfil, que são em grande parte artesãos, né, e assalariados urbanos ou rurais, expulsos da terra mãe pela crise que acompanhou a Era das Revoluções, né, na Europa, que é citado também por Hobsbawm, né, começaram a chegar no Rio Grande do Sul exilados políticos, né, social-democratas e anarquistas alemães. Mas a colônia, ela cresceu, né, rapidamente. 20 anos após a sua fundação, ela já se emancipava, né, de Porto Alegre, e ela se tornou líder da sua região, né, podemos falar assim. Mas hoje compreende-se que o bom desenvolvimento dessa colônia a partir da localização geográfica, localizada, né, às margens do Rio dos Sinos, havia fácil comunicação fluvial com Porto Alegre e com cidades, né, como Pelotas e Rio Grande. As áreas planas, né, e férteis para o plantio também facilitaram o bom desenvolvimento. A partir da colônia de São Leopoldo, outras colônias alemãs, né, começaram a se formar à sua volta, surgindo outros municípios, na verdade, né, outros núcleos de alemães, né, que foram Novo Hamburgo, Campo Bom, Sinos, Taquari, se eu não me engano, Sapiranga, né, São Sebastião do Caí também e Jacuí. Então, até a Segunda Guerra Mundial, na verdade, o Rio Grande do Sul acabou se tornando a pátria, né, para os alemães de todas as classes sociais, e que acabou estabelecendo um fluxo migratório constante da Alemanha para essas regiões. Então, após o fim da escravidão em 1888, muitas famílias alemãs no Rio Grande do Sul continuaram utilizando a mão de obra negra, né? Como a maioria dos empregados
eram cria da casa, muitos negros acabaram por adotar o sobrenome alemão, né, dos patrões, passando a ser considerado alemães também. É o que reforça a ideia de que a identidade cultural não é uma questão de cor de pele nem de nascimento. Então, nesse período, na verdade, muitos fatos curiosos aconteceram, né, e ocorreram envolvendo alemães e a população nativa nas áreas onde se localizavam as colônias, né? Lendas, misticismo, rivalidades pessoais, briga por causa de crença religiosa, enfim, os alemães eles sempre fizeram questão de demarcar, né, o seu território com a força das particularidades da sua cultura. Então, ainda que estivesse vivendo em outro país e tendo contato com outras culturas, a cultura alemã, né, a cultura germânica, sempre falava mais alto aos ouvidos dos imigrantes, né, que perpetuavam as suas tradições, transmitindo-as às novas gerações. Então, a partir de 1875, começaram a chegar os imigrantes italianos, mas como a região da capital já estava povoada pelos alemães, foram se instalar na região das serras. Né? Aos poucos formou-se um eixo básico da industrialização no estado ligado à capital e a cidade de Caxias do Sul, né, constituindo aí um intercâmbio entre os alemães e os italianos. Referente à ocupação e à colonização, não é possível, tá, pensar no Rio Grande do Sul como um estado composto por uma população culturalmente homogênea. Tá? Isso acaba sendo apenas uma força de expressão. Então, ela apresenta diferentes faces. Tá? A cada uma tem a sua cultura, os seus rostos e as suas falas. Por isso, nós temos um Rio Grande do Sul açoriano, né, e de origem portuguesa, um Rio Grande do Sul dos italianos, dos alemães, espalhados por todo o estado. Nós temos também o Rio Grande do Sul dos afro-brasileiros, né, que são os descendentes dos negros trazidos contra a vontade e que, apesar disso, conseguiram manter os traços da sua cultura. Assim, também espalhados, né, por toda a área rio-grandense, nós temos os descendentes dos povos indígenas, né, que foram os primeiros habitantes da região. Mesmo após toda a opressão e a perseguição do período colonial, que dizimou, né, milhares de indígenas, ainda hoje existem pequenos grupos que vivem nas reservas de Nonoai, Iraí e Tenente Portela, né, e que ainda lutam para manter as suas identidades, que são os indígenas guaranis e os caingangues. Então, fugindo da dominação e perseguição, vieram os poloneses e os judeus. Assim também aconteceu com o sul rio-grandense, né, de olhos puxados, descendentes dos japoneses que vieram para o estado durante a Segunda Guerra Mundial e que conseguiram preservar os seus costumes vivendo em suas comunidades. Então, esses são alguns dos povos que vieram para a região, embora outros também, né, que estejam presentes, porém em contingentes não tão significativos. Tá? Como se vê, não há um único Rio Grande do Sul, mas muitos. Então, sem dúvida, essa heterogeneidade, podemos falar dessa forma, né, heterogeneidade étnica e cultural, resultou da mesma forma que em outras regiões do país, né, e uma constante emergência de tensões e conflitos sociais de toda a ordem. Não é objetivo desse estudo, tá, pessoal, identificar ou descrever esses conflitos. Então é sempre bom deixar isso bem claro.
Então, nessa sessão serão descritos, tá, na verdade, alguns elementos da história da ocupação do Estado, para que se possa caracterizar a configuração histórico-cultural do gaúcho. Concluindo, eu acho que nesse vídeo eu pude falar e explicar um pouco sobre a origem da cultura rio-grandense, né, e como foi feito, como foi o processo da ocupação de outros povos, né, para esse estado. Então, no próximo vídeo, fiquem ligados porque eu vou falar sobre a dança e a indumentária gaúcha, tá? Que são os trajes gaúchos. Então, fiquem ligados e até mais.